Olá, meus seres, eu espero que todos muito bem. Chegamos com a nossa aula de resolução de exercícios sobre sistema respiratório. Convido você, se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, a se inscrever, ativar as notificações, o mais rápido chegamos até você. Deixe seu like e também, na aula de testes, convido você a ser membro do nosso canal. Clica ali, seja membro, contribuição mínima mensal. Nós mandamos o PDF para você, grupo de WhatsApp, tira dúvida e o estudo aí que o sócio pode ir direcionando você para o seu objetivo dentro da biologia. Clica aí, seja membro do nosso canal. Questão número 1, na tela para você. Respirando microplásticos, PUC Campinas. Uma classe importante dos chamados poluentes emergentes. Os microplásticos foi encontrada em pulmões humanos. Uma equipe de pesquisas da USP e do IPT identificou 33 partículas e 4 fibras de polímeros em 13 de 20 amostras de tecido pulmonar investigadas. As partículas mediam menos de 5,5 micrômetros e as fibras 8,12 e 16,8 micrômetros. A maior parte dos polímeros identificados era de polipropileno e de polietileno, os tipos de plástico mais fabricados no mundo, usados em embalagens de alimentos e em vários outros. Pesquisa FAPESP. Após serem inalados, poluentes como os microplásticos percorrem estruturas do sistema respiratório na seguinte ordem: cavidade nasal, alvéolo, palato e faringe, laringe, traqueia, brônquio, traqueia, laringe, brônquio e alvéolo, palato, alvéolo, laringe e traqueia, cavidade nasal, brônquios, traqueia e faringe. Então, vem pra cá, que basicamente você tem questão que fala sobre o caminho do ar no nosso sistema respiratório. Então, você lembra que a gente viu nariz, aí depois faringe, mas ele falou em cavidade, ele não falou em cavidade oral ou boca, mas ele fala em palato. Então, palato duro, palato mole, popular, céu da boca, separando a cavidade nasal, cavidade do nariz, cavidade oral, cavidade da boca, e esse ar passando por aí. Então, pode entrar pela boca, pelo nariz. Só que a sequência que ele te dá, cavidade nasal, alvéolo, não vai direto. B, faringe, depois laringe, traqueia, brônquios. Opa, na letra A tá zoada, mas na letra B tá certinho. Então, geralmente eu quero que você lembre de ar. Especificamente, nariz barra boca. Lembrando que principalmente pelo nariz, para umedecer, aquecer, filtrar esse ar. Depois, aquela estrutura chamada faringe, que era dividida em regiões naso, oro, laringo, que é comum também ao sistema digestório. Depois da faringe, aí sim a laringe, destaque para as nossas pregas vocais, a traqueia. Aí você ia ter acesso aos brônquios, depois dos brônquios, os brônquios, e depois brônquios, os bronquíolos e penduradinho lá os alvéolos pulmonares. Então, geralmente a gente vê esse caminho do ar, então a resposta, teoricamente, a letra B. Deixa eu ver a C. Traqueia, laringe, não. Palato, alvéolo, também não. Cavidade nasal, brônquio, também não. Então, basicamente, você tinha que organizar o caminho desse ar. Fácil, eu sei que você não ia perder esse tipo de questão. Então, muito fácil, e eu sei que você não ia perder esse tipo de questão. Agora, questão número 2, na tela para você. Pneumonia é uma doença geralmente causada por bactérias, mas também pode ser causada por vírus, protozoários ou fungos. Os micro-organismos provocam inflamações nas unidades pulmonares, que ficam com acúmulo de secreção, o que dificulta a hematose. Os sintomas mais comuns da pneumonia são tosse, que pode produzir expectoração, dores torácicas, febre alta e falta de ar. Em casos graves, a pessoa doente pode ter complicação e virar óbito. Cite o nome das unidades pulmonares em que ocorre a hematose. Qual tipo de medicamento é prescrito para combater as bactérias causadoras da pneumonia? B. Quadros de pneumonia grave podem levar ao desenvolvimento mais intenso de acidose respiratória. O que provoca a acidose? Explique como o corpo humano pode corrigir um quadro de acidose respiratória. Então vem para cá.
A unidade que faz a troca gasosa, como é discursivo, FAMEMA São Paulo, e você pode usar isso para a Federal do Paraná, para a UEL, você pode usar isso para a UFSC, você pode usar isso para a FUVEST, para a Unicamp, para várias instituições que têm provas discursivas. As unidades são os alvéolos pulmonares, lá vai ocorrer a troca gasosa. Um alvéolo era a bolsinha, um epitélio simples, vaso sanguíneo e troca. O medicamento é o antibiótico. Então, os antibióticos são usados para combater bacterioses e ele cita uma pneumonia bacteriana. Então, aqui a gente ia ganhar notinha máxima. Depois, na letra B, quadro de pneumonia levam ao desenvolvimento de intensa acidose respiratória. Então, você tinha que pensar assim, se tem a pneumonia, você vai ter dificuldade em realizar a troca gasosa. Então, eu escrevi, a pneumonia dificulta a hematose, isso aumenta o CO2 no sangue. Então, se você não está trocando, esse gás carbônico acumula no sangue. O sangue reage com a água, lá no interior da hemácia, lembra? Tinha a anidrase carbônica que catalisava, formando ácido carbônico, reduzindo o pH do sangue. Isso leva à acidose. Então, quando levou essa acidose, esse sangue passando na região do sistema nervoso central, lá no tronco cerebral, o bulbo vai perceber e vai disparar sinais. Então, o nosso organismo vai tentar corrigir, aumentando a frequência respiratória. Eu vou aumentar a frequência para tentar jogar esse CO2 para fora, ok? Também os nossos rins vão trabalhar aumentando a secreção do íon H+, forçar a saída desses íons H+, que podem, quanto maior a quantidade de íon H+, o nosso pH fica reduzido, ou seja, ácido. Então, o rim vai trabalhar auxiliando a eliminação desses íons H+, para tentar manter o pH entre 7,35 e 7,45. Então eu montei a resposta baseado nisso para a gente conseguir pontuação máxima em questões discursivas. Tenham cuidado sempre para preencher certinho os itens que ele cita na questão discursiva para você ganhar nota integral, ok? Questão 3, na tela para você. O NESP, para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas representados os pulmões, uma membrana elástica representando o músculo diafragma e um tubo flexível em Y, ou em forma de Y, representando a traqueia e os brônquios, foi montada dentro de um recipiente plástico que representa a caixa torácica. Na figura 1, as bexigas estão vazias, deslocando a membrana elástica para baixo, as bexigas se enchem conforme a figura 2. Então, tubo, recipiente, bexiga, membrana na tela para você. Com a analogia entre esse aparato e o sistema respiratório humano, o deslocamento da membrana elástica para baixo corresponde à contração do diafragma, que aumenta o volume do tórax, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique maior que a pressão do ambiente. Contração do diafragma, que diminui o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor que a pressão do ambiente. Contração do diafragma, que aumenta o volume do tórax, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor que a pressão do ambiente. Relaxamento do diafragma ou relaxamento do diafragma. Então, vem para cá nessa questão número 3, muito criativa, sobre mecânica respiratória. Então ele colocou a bexiga, os tubos e a bexiga que ele puxa, o elástico lá que ele puxa, e aí o pulmão aumenta. Então aquilo simula contração ou relaxamento. Você ia eliminar a letra A, D e E, porque ali eles estão falando em relaxamento. Isso não é verdade. Então quando o diafragma, tá, como se fosse o teto da casinha, ele contrai, ele rebaixa. Então ia ser a A, B ou a C. Contração do diafragma. Qual é a consequência? Contraiu o diafragma, aumentou o volume do tórax. Aumentando o volume do tórax, reduz a pressão no interior das bolsinhas, que são os alvéolos. A pressão atmosférica é maior e o ar entra. Então isso está na letra C de casa. Você tem contração do diafragma, aumento do volume do tórax, redução da pressão interna, a pressão atmosférica é maior e aí o ar entra. Então nessas outras duas tem equívocos em relação ao volume ou em relação à variação da pressão. Muito criativa a questão da Unesp, eu espero que vocês acertariam, mas ela traz detalhes sobre a mecânica respiratória. Contrair diafragma, aumentar o volume do tórax, reduzir a pressão interna, pressão atmosférica é maior e aí o ar entra.
Então, resposta C de casa. Questão 4 na tela para você. A interação do sistema cardiovascular e respiratório é fundamental para a sobrevivência humana, uma vez que através desses sistemas que o sangue é oxigenado e conduzido para todo o organismo. Atualmente, afecções desse sistema têm se tornado objeto de preocupação a nível global, haja vista os pacientes de Covid-19 apresentaram maior incidência de sintomas cardiovasculares e respiratórios devido à resposta inflamatória sistêmica e distúrbios do sistema imunológico durante o progresso da doença, levando a um pior prognóstico. Com base no conhecimento referente a esse sistema do organismo, analise as preposições abaixo e assinale V como verdadeiro ou F para alternativas falsas. O controle da respiração é realizado pelo centro respiratório localizado no bulbo raquidiano, que se regula principalmente pela concentração de gás carbônico presente no sangue. Os pacientes com Covid-19 possuem alterações no sistema respiratório, que dificultam as trocas gasosas que ocorrem nos bronquíolos pulmonares, dificultando a hematose, que é o processo que acontece nesse local e garante que o sangue rico em gás carbônico seja oxigenado. Os músculos da caixa torácica têm a função de deslocar a parede torácica ritmicamente, sendo a inspiração passiva e a expiração ativa. As artérias pulmonares saem do ventrículo direito para os pulmões, carregando sangue não oxigenado, que receberá oxigênio e voltará para os pulmões através da rede arterial. Questão bem específica, alternativa A, bulbo raquidiano, centro de controle da nossa respiração. Fazendo parte do tronco cerebral, é a principal região. Lá tem quimiorreceptores para o gás carbônico. Então, se aumentar a pressão de CO2, ou seja, a quantidade de CO2, reduzia o pH, ou seja, você tinha uma acidose na questão de número 2. O bulbo percebe, dispara sinais, nervos, diafragma, ritmicidade e contração. Ok. A letra B, os pacientes, alteração no sistema, dificuldade em troca que ocorre nos bronquíolos. Tá falso, corrige aí, a troca ocorre nos alvéolos pulmonares. Então a bolsinha que está na terminação desses bronquíolos, alvéolos. Depois, o músculo da caixa com função de deslocar, sendo a inspiração passiva. Tá falso porque está invertido. A inspira, o processo ativo, e a expira, o processo passivo. Então, invertido. E a letra D, a artéria pulmonar sai do ventrículo direito. Ventrículo direito tinha tronco pulmonar, daí as artérias pulmonares que surgem da tronco pulmonar, mas esse sangue saiu do ventrículo direito. Tronco pulmonar, artérias pulmonares, pulmão. E aí tá falso porque retorna pelas veias pulmonares. Então as veias pulmonares devolvem o sangue para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, e aí o sangue vai oxigenado para todo o nosso corpo. Mas está errado que o sangue vem do pulmão para o coração através das veias pulmonares e chega no átrio esquerdo, ok? 4 testes, eu espero que vocês tenham entendido, a gente integrou aí sistema respiratório, sistema circulatório, fáceis, difíceis, eu espero que você tenha entendido. Se não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações e, como eu falei anteriormente, convido novamente para você ser membro do nosso canal, manda a listinha em PDF, a atividade, grupo de WhatsApp para a gente tirar dúvida, conversar e fazer você brilhar em biologia. Bons estudos e abração do sócio para todos vocês.